Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Vasco, que tenta negociar mais 3 atletas ainda antes do fechamento das janelas de inscrições de jogadores lá na Europa e no exterior, né? Os 3 atletas que não fazem parte dos planos de Fernando Diniz são o atacante Lloyd Augusto, o zagueiro Maurício Lemos e o ponta Jean Davi. 3 atletas que custam pouco mais de R$1.300.000 por mês, não têm sido úteis e se forem transferidos vão garantir uma enorme economia na folha e também no dia a dia. Importante registrar que as janelas, por exemplo, na Bélgica fecham na segunda-feira, na Arábia Saudita na quarta, Turquia e Rússia permitem a inscrição de atletas até quinta-feira. O Vasco ainda pode contar com os negócios, contar em fazer negócios com a Grécia e México, janela de inscrições fechando na sexta-feira. Na semana passada o Vasco conseguiu se livrar do Esforça e esse movimento para saídas de atletas fora dos planos do Fernando Diniz é encarado como crucial para a saúde financeira vascaína. Informação que eu recebi em São Januário por ocasião do jogo entre Vasco da Gama e Botafogo, que seria de 1.000 ingressos. Foi o mesmo número de ingressos que a torcida do Botafogo teve lá. Então nós teremos 1.000 ingressos para a torcida do Vasco em São Januário. Pode mudar? Pode, tudo é negociado. Será que o Botafogo coloca um pouco mais? O combinado foi 1.000. 1.000 lá, 1.000 cá. Vamos ver o que vai acontecer, certo? Agora, o jogo terminou em 0-0 no estádio de São Januário. É obrigado a ter um vencedor no estádio Newton Santos, senão tiros livres da marca do pênalti. E também a gente tem a informação de que esse jogo chama bastante atenção, porque quem passar, só para recordar, são 9.922.000, gente. São quase 10 milhões de reais que o clube vai faturar seguindo para a Copa do Brasil. Para onde? Semifinal. E aí ele já começa a arranhar, né, a Copa Libertadores na América. Por que começa a arranhar a Copa, Wellington? É a Copa do Brasil. Porque se ele ganhar a Copa do Brasil, ele já tem uma vaga na Libertadores na fase de grupos. Então, ele arranha a Copa do Brasil e atinge a Copa Libertadores da América. Entendeu, né? Vamos lá. Olha aqui, o Puma Rodrigues, no jogo Uruguai e Peru, começou no banco de reservas, é uma boa opção, vem jogando bem no Vasco da Gama e vai ficar sem contrato no final do ano. Será que ele vai sair? Será que ele vai continuar? Você ficaria com o Puma? Você liberaria o Puma? Faria o quê? E o Paulinho? Paulinho perdeu muito espaço. Ele não tem jogado com o Diniz, 4 meses sem ser relacionado, vi isso aí na imprensa, e o Paulinho deve sair em dezembro, quando termina o contrato dele. É uma pena, né? Porque ele chegou, ajudou bastante o Vasco e depois teve aquela cirurgia, ficou quase um ano afastado e não voltou assim como saiu. Como agora o Jair vai ter que operar o outro joelho, mais 9 meses parado. Então é uma coisa muito maluca na vida do jogador. Mas o Paulinho está totalmente recuperado e certamente vai achar um clube bom pela frente. Acredito eu que isso será definido aí, quem sabe até nos próximos dias, né? Em mercados que estejam abertos no exterior. O Carlos Cuesta já está no bid da CBF, isso é uma boa notícia, já pode ser relacionado para o jogo entre o Vasco e Botafogo no Newton Santos na semana que vem, dia 11 de setembro. Gente, o Fernando Diniz está montando lá o Vasco para o jogo de quinta-feira contra o Botafogo. É uma decisão, quem ganhar segue na Copa do Brasil, vai para a semifinal, já pega quase 10 milhões de reais fora a renda do seu estádio, né? E o prestígio também fica entre os 4 melhores times da Copa do Brasil. Então é uma decisão, está treinando e vai mexer na equipe. A informação que eu recebi é de que o Matheus pode começar, o Matheus França, e também
o Robert Renan lá na defesa também pode começar. Ele vai fazer um time encorpado para pegar o Botafogo, que tem uma equipe forte e que joga muito bem dentro dos seus domínios, dentro do seu tapetinho. Não pode ser diferente. É decisão, vale tudo nesses 90 minutos aí para avançar na Copa do Brasil. O Vasco movimentou mais de 70 milhões de reais em negociações nessa temporada, nessa janela de transferências, melhor dizendo, do futebol brasileiro. São negociações como, vamos lá, João Vitor, que foi vendido por 4,5 milhões de euros, que dá aproximadamente 28 milhões de reais ao CSKA. Luiz Gustavo, que foi vendido ao Bahia por 5 de euros, mais ou menos 31 milhões e meio de reais. Eric Marcos, que foi vendido para o Ludogorets por 1.250.000 euros, aproximadamente 8 milhões de reais. E o Figueiredo, que o Vasco vendeu metade, né, ao Alverca, 50%, faturando 750.000 euros, o que dá mais ou menos 4.800.000 reais. Essa soma gira em torno de 71 a 72 milhões de reais, que depende da cotação, de quando vai ser pago. Obviamente que não é pago tudo agora, mas mostra que o trabalho do Admar tem sido muito proveitoso nas chegadas e nas saídas, nas oportunidades. O Vasco trouxe, na minha avaliação, reforços pontuais e titulares. Cuesta vem para ser titular, Robert Renan vem para ser titular, Thiago Mendes veio para ser titular e o Matheus França também. O Andrés Gomes vai ser uma grande opção de banco de reservas. E aí, meus amigos, vem mais um zagueiro destro. A volta do Barros também. Então a gente ganhou opções no banco. Eu falava sobre isso ontem, antes da live, que aliás gostei muito da apresentação dos dois, do Matheus França, também do Cuesta, muito firme, muito centrado, sabendo do que estava falando. Assim, gente, todo grande elenco precisa ter pelo menos 16 titulares. Se eu escalar um time aqui titular, não vai ficar aborrecido e vou botar opções no banco para você observar que há pelo menos 5 ou até mais boas opções agora. Vamos lá. Léo Jardim, Paulo Henrique, todo mundo recuperado, né? Cuesta, Renan e Piton. Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Matheus França, Rayan e Verratti, Nuno e Verratti, Rayan e Nuno. Tira um do ataque. No banco, opções. Lucas Freitas é uma boa opção para a zaga. Quem vier para o lado direito, espero que também seja uma boa opção. Hugo Moura é uma boa opção para volante. Tietê, da mesma forma. Se for o Tietê o titular, Thiago Mendes é uma boa para essa posição. Você tem Estrela, que vai se firmar, é um bom jogador. Você tem o David para o ataque, você tem o Andrés Gomes para o ataque e você tem o próprio Garré, que tem que ser mais bem trabalhado. E o GB. A gente passa a ter opções, porque o Diniz precisa usar o banco, apesar dele demorar a mexer. Mas acho que essa janela, obviamente que vai depender muito da bola entrar, foi a melhor janela dos últimos anos do Vasco. Que isso, Azevedo? Pô, em 2023 trouxe Payet, Medel, Verratti. Peraí. Payet, Medel, ok. Verratti era uma incógnita, ninguém conhecia. Vinha do Belgrano, um time que não tem a expressão no futebol argentino, mas chegou brilhando. O cara hoje tem 57 gols com a camisa do Vasco. É o maior artilheiro do futebol brasileiro em atividade, 24 gols e 2 assistências. O Cano tem 19 gols. Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, 3 gols atrás do Caio Jorge. Agora, ele é uma realidade no Vasco, mas era um desconhecido. Tanto que ele chega 3 dias antes do jogo com o Grêmio, e o Seba Ferreira, que veio da MLS, era o cara. Jogou absolutamente nada, perdeu o gol, Verratti entrou, 1-0 Vasco contra o Grêmio, e aí a história dele começou. Então, assim, essa janela a gente traz mais jogadores que você já conhece e que pode dizer, não, vão dar certo. Paulinho era uma incógnita, deu super certo, mas era uma incógnita. Payet era uma certeza e deu certo em vários momentos. Medel da mesma forma. Michael foi também importante. O Verratti era uma incógnita. Então assim, mas deram certo. Se essa janela toda der certo, ela se torna, na minha avaliação, uma melhor janela. Porque todos vêm com condições de serem titulares. Vamos ver? Que a bola entre e que a gente possa comemorar muito.
Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama.